Fala galera, saudações rubro-negras, trazendo esse corte aí pra vocês do programa ESPN FC, né? Pascoal e Djalminha dando aula, né? Vamos ver aí o que eles comentaram sobre o jogo do Flamengo e Corinthians amanhã, né? Domingo, lá no Maracanã, às 4 horas da tarde, né? Mengão é favorito? Pedro volta? Vamos ver aí o que os comentaristas vão estar falando. Lembrando que os créditos do canal da ESPN estão aqui na descrição. Meu parceiro rubro-negro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite, já se inscreve, deixa o seu like no vídeo aí para ajudar na divulgação do conteúdo e aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Tudo que a empresa estiver falando aqui sobre o Mengão, eu vou estar trazendo aqui para você, beleza? No mais é isso, vamos aqui reagir aqui aos comentaristas da ESPN sobre o que eles estão falando aí sobre o Mengão. O Corinthians está vivendo um problema de fartura, né? Tá faltando tudo no Corinthians. Farta tudo. Farta tudo. Então, Só por Deus. Diga, Djalma. Não, foi só consciência. Só consciência que falou. Não, Só por Deus. Só por Deus. É verdade. Jesus. Bom, O Corinthians está confundindo até o Pascoal. Tá deixando o Pascoal maluquinho também. Assim, olhando para... Se você olhar pelo viés do Corinthians para esse jogo, o Corinthians não pode só ficar atrás contra o Flamengo. Sim. Perfeito? Uhum. E se o Flamengo executar a pressão na saída de bola... Que é o que espera. É o que se espera. Né? O Vanderlei é suficientemente inteligente para saber tirar a bola da defesa sem que sofra essa pressão. Porque se eles estão pressionando com 6 homens marcando, vai faltar gente para defender. Se correu o que correu contra o Fluminense, não falta não. Aí legal. E se o Corinthians correu o que não correu até agora no campeonato, aí é que está o problema. O Corinthians não correu o que a gente esperava dele até agora no campeonato. Sim. Mas já tá mudou o preparador físico e tal. O Fluminense... Tem que dar tudo errado no Flamengo e apareceu o que não apareceu até agora no Corinthians. Ele tá otimista, confiante no Luxemburgo, eu também confio, mas olha só, o Fluminense passou por isso, o Flamengo colocava 6, 7, ou seja, sobravam 3 ou 4 aqui, e o organizado Fluminense não conseguiu explorar isso. Não conseguiu tirar. Não vai ser então, o Corinthians agora que... Por isso é que eu estou invocando a capacidade do Vanderlei Luxemburgo, porque todos nós, o Djalminha trabalhou com ele, todos nós vimos o Vanderlei na beira do campo e vimos o Vanderlei dar treino, vimos o Vanderlei treinar o time na beira do campo, a gente sabe da capacidade dele quando ele vive esses momentos de tensão, né? E quando ele vive esses momentos de expectativa. Então eu acho que o Corinthians ficar só atrás contra o Flamengo é um risco muito grande. O Corinthians tem time hoje para encarar, olhando para o Flamengo, cara a cara com o Flamengo, não tem. Não tem. Agora, se você falar assim, mas vamos elencar os nomes de Corinthians e Flamengo. Igual a gente fez com o Atlético aqui antes do jogo, Se você for elencar os nomes de Corinthians e Flamengo, tem nomes do Corinthians muito interessantes. Jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, jogador de futebol europeu. Tem um goleiro multicampeão. A gente vai elencar jogadores com qualidade. Sim. A gente não tá. O Mauro outro dia falou aqui, não, se chegasse no seu time hoje, alguns reforços como Yuri Alberto, Maicon, Fausto Vera, você ia dizer assim, Roger Guedes. Vai melhorar meu time. Roger Guedes vai melhorar meu time. Sim. Mas eles não estão melhorando o time do Corinthians. Muito embora eu acho que o Roger Guedes está jogando demais. Era aí que eu ia chegar. Mesmo não, se esforça muito pelo Corinthians. Tem uma coisa curiosa pra gente fazer, é uma comparação entre o Roger e o Gabriel. O Gabriel não vive a melhor temporada dele, a gente já viu o auge em outros momentos, divide hoje protagonismo com assistências, ou seja, em gols. Roda a vinheta aí que eu quero fazer uma pergunta pro Djalminha. Este segmento é um oferecimento de Bodog.net. Bodog.net. Faça seu jogo. Ô, Djalma, tem 2 maneiras da gente olhar esses números, né? Uma é comparando o momento bom do Guedes com o momento não tão bom do Gabriel. A gente sabe que pode oferecer muito mais. A outra é um Gabriel num time melhor estruturado do que o Roger, aparecendo com números um pouquinho inferiores, né? Qual pegada você acha que reflete mais a realidade dentro de campo hoje nessa comparação? É o famoso no paro ímpar de Djalminha. Bom, Dani, primeiro que assim, são jogadores de características diferentes, né? O Gabigol, ele é muito mais goleador
do que o Roger Guedes, né? O Roger Guedes, ele está fazendo muitos gols, mas ele tem outras funções. Ele dribla, ele cruza, ele participa das jogadas. O Gabigol mudou um pouco a sua característica nos últimos tempos, mas é um jogador mais de gol, né? O nome já diz, é Gabigol. Então a função maior dele é o gol. Então, assim, eu acho que os números do Roger Guedes estão excelentes, né? Porque ele não é só goleador, ele também dá assistência, participa mais do jogo. E os números do Gabigol, com toda a fase ruim, não pode dizer que estão ruins seus números, né? Ele está com a média de quase meio gol por jogo. Então, assim, não é uma média ruim dentro de uma equipe que tem outro goleador, que é o Pedro. Então, assim, eu tenho que exaltar muito mais o momento do Roger Guedes do que diminuir o Gabigol e falar que o Gabigol está numa fase ruim, porque os números são bons. É lógico que a gente sabe, né, que o Gabigol ele precisa de mais de duas, de repente, para fazer uma oportunidade de gol. Então, de repente, por isso que falam de uma má fase, né? Porque ele vem participando das jogadas, vem participando bem no jogo. Quando o Fluminense teve a oportunidade, a bola pega na trave agora. Sem dúvida alguma, um momento melhor do Roger Guedes. Aí você me pergunta, e o que isso significa? No jogo de amanhã, um Flamengo e Corinthians... Domingo. Eu acho que domingo, desculpa. Eu acho que as possibilidades maiores de fazer o gol são do Gabigol, do que do Roger Guedes, apesar dele viver uma grande fase. Porque é aquele negócio, veja com quem ele anda. Sim. Com quem é a companhia do Gabriel. Mas eu posso fazer uma outra pergunta? Claro. Tem um jogador que faz uma falta pro Flamengo. Tá com saudade? Puxa vida, faz falta. Porque o Flamengo foi o malvadão. Marcou igual o malvadão, atacou igual o malvadão. Só faltou o pé para balançar a rede. E esse tem nome, é Pedro. É esse o perfume que a bola gosta. A bola vem dele, pá, pá. Esse é o jogador que faz a diferença. Cadê o Pedro? Vou te dar uma notícia boa, então, Pascoal. O Pedro, assim como o Davi Luiz, voltou a treinar. Então, pode ser que entre nesse jogo. Não sei se vai ter condição de começar, ainda tem um treino amanhã. É contusão muscular, né? Dessa vez sim. O Sampaoli, no dia do jogo, ainda faz ali um treino tático para ver quem tá bem, quem não tá e tal. Então, pode ser que o Pedro já entre nesse jogo. Vocês acreditam no Pedro, sim. E aí eu não sei se tira o Gabigol, se joga Pedro e Gabigol. Acho que o Pedro tem... Essa é uma boa discussão, né? Pois é, porque ele vive mexendo no time. Acho que o Pedro, mostrando para ele no sábado, amanhã, que ele dá uma decidida no time, no domingo ele até treina de manhã lá, mas já é o time que vai jogar de repente. No sábado é que ele vai resolver, mas desde ontem eles voltaram, hoje mais um treino. Acho que o Pedro, tendo condições, está no time. Agora, não mexeria na defesa para colocar o Davi Luiz, não. Não mexeria, não. Tá boa a defesa com os dois que estão lá? Os dois estão lá muito bem. Vou tirá-los agora, tirar um deles. Escolher quem? Fabrício ou Léo? Nenhum, nem outro. Não vai inventar de novo de você ter 3 zagueiros, porque aí você não deixa, né? O Nath está com as ideias estranhas. Isso ela não deixa. Ele tá dando ideia. Não, é ele que tá com as ideias começou. Ele não começou com 3 zagueiros, São Paulo? Não, ele começou, mas agora eu acho que ele achou a linha de defesa então, dele assim, com 4 homens. O Pedro, ali, nossa, reforço fundamental para esse clássico aí, para qualquer jogo que ele tiver, porque a fase dele é sempre boa. O Pedro tá bom? O Davi Luiz, não, ele tá... Voltou a treinar. Fez o bobinho ontem, aquela que você fazia. Aquele treino de bobinho, deu aquela corridinha. Agora hoje já teve certamente um treino um pouco mais puxado. E amanhã de manhã treina e decide. Aí o São Paulo decide. Porque eu sou favorável, você sabe qual é a minha tese a respeito de jogador bom, né? Jogador bom você tem que botar para jogar. Ah, mas ele vai jogar 45 minutos. Legal. Fez o que tinha que fazer em 45 minutos, porque eu não sei se no segundo tempo ele vai ter que correr muito mais para tentar salvar o time numa virtual derrota parcial. Sim. Então, bota desde o início. Desde o início o placar está 0-0 e 0 no tempo. Então, joga lá. Se estiver legal, eu sempre acho que o Pedro... O Davi Luiz não, né, do jeito que está ali. O Davi Luiz não, eu concordo. Aqui o Davi Luiz... Ô, Pascoal... Eu acho que ele perdeu o espaço. Diga, Djalma. Só uma perguntinha, eu colocaria o Pedro também, Pascoal, mas você tiraria quem para colocar o Pedro?
Aí a gente tem que fazer uma análise e ver o que ele pretende do jogo. Pode escolher, do goleiro até o Cebolinha no ponto esquerdo, qualquer um, Djalma. O que eu ia falar é o seguinte... Até o goleiro. Tirando o primeiro volante, né? O resto, os outros todos jogadores, do meio para frente, tirando o primeiro volante e o Arrascaeta, evidentemente. Arrascaeta. Então, tirando o primeiro volante e o Arrascaeta, aí você pode escolher quem vai tirar. O Gerson. Pode ser. Eu vou falar, ele vai ficar chateado. O Everton Ribeiro. Esse já não vai estar. A dúvida de Djalma. O conselheiro Miranda já mandou mensagem aqui. Luiz. Pode tirar o Ribeiro. O Ribeiro tá fora mesmo. Eu já não tô nem contando com o Ribeiro, Djalma. Se ele for jogar com o Pedro e Gabigol, não vai ter vaga pro Ribeiro. Vai ser Gerson e Arrascaeta ali e mais 2 lá atrás. Pulgar e Thiago, etc. Ele pode fazer. O Everton já estou achando que tá fora. Pulgar e Gerson, os 2 volantes. Mas... Pulgar e Gerson. Mas e aí tira o Thiago. Aí, eu não acho que o Thiago esteja jogando essa maravilha toda, não, hein? Não, também não acho que faz a melhor temporada dele, não. Não tô achando que render mais com o Dorival. Não tá jogando essa maravilha toda, não. Pode botar o Vitor, o menino. O Pulgar é duro pra tirar. O Pulgar. O Pulgar é difícil pra tirar. A minha dúvida, Djalma, é ser. Porque assim, eu acredito que o Pedro entra. Aí você falou quem sai. Não sei nem se é o Gabigol. Aí que a gente vai ver onde é que o Sampaoli está com as ideias, entendeu? O Pascoal, ele pediu para ser chamado de Eric. Eric Pulgar, então, a gente acostumou com o sobrenome, mas ele pediu para ser chamado de Eric. Ô, Djalminha, mas para não te deixar sem resposta, o negócio é o seguinte, ele achou ali a gente arrumou 5 possibilidades. Exatamente. Ele arrumou uma proteção defensiva quando ele coloca 2 volantes mais de marcação, né? Não sei se eu mexeria aí se eu fosse o Sampaoli. A minha sensação, a gente viu um jogo só de Gerson e Arrascaeta, é que isso tem que continuar. Vai acabar sobrando para algum Everton. Difícil saber qual. Dani, assim, eu acho que o Flamengo, ele deu uma melhorada e acertou muito quando conseguiu reforçar esse meio de campo. Eu acho que o meio de campo reforçado da maneira que ele ficou, esses 2 jogadores criativos que todo mundo sempre fala, tem que sair o Everton é um jogador muito inteligente, muito bom jogador, e na minha opinião, se ele não estiver numa má fase, ele não tem que sair da equipe, é muito fácil, todo mundo tira o Everton Ribeiro, então acho que o Flamengo conseguiu dar consistência defensiva com os 2 volantes e com os 2 meias de criatividade, né? Tanto a Arrascaeta quanto o Everton Ribeiro. Tem 3 vagas para 2 jogadores, Cebolinha, Pedro e Gabigol. Obviamente que o Pedro 100% é o titular dessa equipe, colocaria o Pedro. A briga, na minha opinião, fica entre Gabigol e Cebolinha, para ver quem vai jogar ali na frente com o Pedro, porque eu acho que esse meio de campo foi que fortaleceu a equipe do Flamengo para que não ficasse, como sempre vinha ficando, muito desguarnecida na parte defensiva, em função de não ter uma forte marcação no meio de campo. Então, acho que quem entre, o Pedro, e quem saia, esse jogador que vai sair, para mim, tem que ser de frente, porque o meio de campo foi que conseguiu dar um equilíbrio maior nessa equipe, até mesmo conseguir pressionar essa equipe do Fluminense lá em cima e não precisando daquela linha de 3 que vinha jogando habitualmente com o meio de campo enfraquecido. Só para lembrá-la, lembrar a senhorita que não faz muito tempo que ele mudou de ideia, o Sampaoli não. Contra o Bahia, jogou o Davi Luiz no meio e os 2 titulares ali do lado. É que não tinha o Pedro, então só o Gabigol na frente. O Everton Ribeiro não foi titular. Então ele jogou com 3 zagueiros muito recentemente. Então sabe-se lá, de repente, eu estou falando que o Davi não precisa voltar porque os 2 estão dando conta. Mas eu não sei o que passa na cabeça dele. De repente ele volta a colocar o Davi ao lado do Léo e do Bruno. Eu acho que funcionou mais o time com 2 volantes do que com 3 zagueiros. Eu também acho. Acho que o Flamengo funcionou melhor com 2 volantes do que com 3 zagueiros. Sim, mas é porque não faz tanto tempo. Porque quando ele chegou, ele usou 3 zagueiros. Depois ele desistiu disso. Não, contra o Bahia ele não desistiu, não. Aí que eu tô lembrando que o Davi jogou ali. 3 zagueiros com sempre muito na cabeça dele, é muito viva. E desde que um zagueiro tenha velocidade para a saída pelo lado. Como ele tem 2 zagueiros que podem sair com velocidade, o Fabrício Bruno pode sair pela direita, ele tem velocidade. Já disse aqui que o Fabrício Bruno é um dos jogadores mais rápidos de zaga do futebol brasileiro.
poucos jogadores têm o poder de recuperação do Fabrício Bruno. O Léo sai para jogar bem. Sim. Também consegue fazer. Então, se ele fizer uma trinca com a saída pelas laterais com esses caras, ele não vai perder muita coisa. Só que ele tem 2 laterais que apoiam muito. Então, ele tem que aparecer. Eu fiquei com uma dúvida agora aqui, e como a gente sabe como é que o Sampaoli pensa jogo a jogo e monta o time jogo para jogo, dependendo do comportamento do adversário, eu fiquei imaginando, Cebolinha e Fagner não é uma bela batalha? É interessante. Entendeu? Cebolinha e Fagner. Não é você pensar, porque você já vai... Porque o Corinthians tem uma válvula de escape com o Fagner. E o Flamengo tem uma vertente pelo lado esquerdo com muita força com o Ayrton e Cebolinha. Sim. Eu estou tentando enxergar o jogo como ele pode acontecer, pensando como os treinadores. Eu acho que essas duas situações também podem ser balanceadas e, de repente, porque está voltando de contusão, eu não faria isso, mas acho que pode até ser feito pelo São Paulo, de colocar o Pedro para iniciar no banco de reservas, começando com o Gabigol. Agora, o Gabigol nessa situação tem que jogar um pouco mais perto da área. Ser o 9. Rapaz, nem a torcida do Flamengo está conseguindo chegar a uma conclusão aqui. O Lemos está falando, o Everton Ribeiro não pode sair nunca, tem que sair o Gabigol. O Emerson Flá, para o Pedro jogar com o Gabi, tem que tirar o Ribeiro. Aí o Mengão Malvadão fala assim, qualquer um tem que sair, tem que botar o Pedro, não importa onde. É Pedro, rapaz. E aí o Rafael... Foi Você é o Mengão Malvadão? Não, é porque eu brinquei com o Djalma dizendo, pode tirar qualquer um, tem o goleiro, ele tá na minha linha. Então ele concordou com você, Mas lembrando o seguinte, eu tô falando 3 zagueiros contra o Bahia, mas não foi um jogo maravilhoso também, né, do Flamengo, não. Ganhou, mas foi ali, né? Mas eu tô falando, mas não tinha dá ideia. Não, mas Olha, galera, esses foram os comentários do pessoal aí do ESPN FC. Lembrando que o link como crédito está na descrição, né? O pessoal comentando aí sobre o jogo Flamengo e Corinthians. Já deixa aí nos comentários, galera, para mim saber a opinião de vocês também. Quem é favorito nesse clássico? Realmente o Flamengo, pelo momento, se torna favorito contra o Corinthians, né? O Corinthians que também vive um momento horrível, né? O Flamengo tá começando a ter um momento aí de crescente, né? Isso é muito importante pro nosso Mengão. Galera, no mais é isso. A qualquer momento eu volto com mais cortes sobre o que a imprensa está falando sobre o nosso Mengão. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, não perde tempo. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se, se inscreve, deixa o seu like para ajudar na divulgação do conteúdo aqui pelo YouTube. Me ajuda aí a bater essa meta de 1000 inscritos, o canal é novo e tudo que a imprensa estiver falando sobre o Mengão, eu vou estar trazendo aqui para vocês, beleza? Dito isso, até a próxima, saudações rubro-negras.